Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, chat no site da AltV, WhatsApp 974012235. Temos também um telefone à sua disposição, 50526622. E neste primeiro programa do ano, em dia útil, começamos com a presença do advogado, o empresário Misael Antônio de Souza. Doutor Misael, prazer tê-lo aqui. Prazer, Zangopé, prazer os caros amigos da mesa. É uma satisfação muito grande estar iniciando o ano junto com vocês e torcer que seja melhor esse ano do que o que passou, né? Esperamos todos nós, e será, se Deus quiser. Também conosco o jornalista empresário Antônio Carlos Cimino. Prazer tê-lo aqui, Cimino. Prazer também, é uma honra iniciar o ano com essa bancada maravilhosa, com você, Zancopé, que é um grande amigo, e eu acho que nós vamos ter bons debates hoje. Conosco também, jornalista Afanásio Jazade. Prazer tê-lo aqui, Afanásio. A satisfação é toda minha. Um bom ano a todos os nossos sintonizadores, espectadores, e que realmente 2016 seja melhor do que está sendo pincelado, pintado, apregoado por aí. Vamos fazer o possível, né, para que seja bem melhor. Engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa. Prazer tê-lo aqui, Luiz. O prazer é todo nosso e a oportunidade de mostrar aqui que a solução para o emprego é a construção civil, principalmente da pequena e média empresa, e eu tenho muita fé em 2016. Eu acho que será um excelente ano, vai contrariar as expectativas negativas e nós vamos nos arrumar à casa política, que eu acho que é o principal desarranjo. Sempre que você está aqui participando do Gente que Fala, você é presidente da APEMEC, Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil. E eu destaco que é a porta para todo mundo que não exige a mínima qualificação para que as pessoas possam trabalhar na construção civil. Mas 2015 foi um ano que também a construção civil sentiu? Sentiu, houve uma redução bastante significativa, por exemplo, de mercado de trabalho na construção civil, mas isso devido às incorporações, ao mercado mais de construção para venda. O São Paulo teve uma redução na obra pública, mas que não foi sentida demais pela pequena e média empresa, que foi essa redução drástica nas grandes obras. E também houve um acréscimo no início do ano de 2015 passado, no programa maravilhoso que é o Minha Casa Minha Vida. Depois houve um decréscimo e uma falência de pagamentos, atrasos, enfim, o que causou bastante desarranjo na pequena e média empresa. Mas somando e subtraindo, ainda dentro da pequena e média empresa de construção civil, o ano não foi tão ruim e a redução de emprego não foi tão drástica. Agora, na incorporação, sim. Houve um boom de incorporação de 2013, final de 13, início de 14, para até o início de 2015, onde se fez um lançamento de incorporações, principalmente comerciais, de escritórios e galpões, etc., muito grande, se prevendo o caos maior em Santos, né, se prevendo determinados desenvolvimentos de área, né, de petróleo, etc., que não houve. E hoje esse pessoal sofre bastante com a mercadoria, às vezes sem venda, e também sofre com a redução da produção. Advogado Dr. Misael, o jornalista Afanásio Jazade, o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, Antônio Carlos Cimino, começando 2016. Parece que não mudou muito, né? Porque os assuntos estão na pauta. Crise econômica, impeachment, Lava Jato. Ô, Zancopé, eu estranhei
porque vindo para cá eu pensei que fosse encontrar uma multidão na rua, os caras pintadas, MCI, MTU, sei lá o quê, não é, brigando pelo aumento da passagem dos ônibus agora na próxima semana. Por 20 centavos, há 2 anos, praticamente pararam o Brasil. Fizeram um tremendo de um oba-oba. Eu pensei que... As agora... empresas de ônibus. Não, exatamente. Agora, o governo do Estado, o governador Alckmin e o prefeito Haddad fizeram um conchavo. Os dois se reuniram, quer dizer, são partidos antagônicos, mas para ferrar a população eles se unem. Então eles sentaram, não sei se numa mesa quadrada, redonda, não sei como é que foi esse papo, articularam e vão aumentar a passagem, a tarifa, não é? Ônibus, trem, metrô. Então, como é que é? Antes eram 20%, eram 20 centavos, não é? A briga era por 20 centavos, agora são 30 centavos. Passa de 3,50 para 3,80. Exatamente. Ninguém paga ônibus, metrô e trem, não. Quem paga é a empresa. O empregado, Como o operário. Paga a empresa? Mas como? Sem dúvida. É o Que Vale é Transporte, isso? né? Não existe. Não. O Vale Transporte é obrigatório. Aquele movimento que houve, que você Mas aí espantou, tem uma aquele movimento foi explicação feito também. pelas empresas de ônibus. Por quê? Aí Porque a tem uma- empresa de ônibus sonha um dia sentar na frente do governo para negociar preço de Aí, passagem. aí tem uma explicação, meu amigo Afanásio e demais companheiros. Eles se reuniram há pouco mais de 20 dias em 26 estados do Brasil. CUT, não sei quem, em apoio à atual presidenta. Então, eles estão cansados, porque eles fizeram recentemente esta passeata. Então, eles estão cansados, agora eles estão descansando. Pois é, quem Os fez black- essas passeatas anteriores do ônibus também não foi CUT, etc, não. Não foi? Quem fez foi a empresa de ônibus. Mas eles é que tem um movimento Mas- pronto. Eles Tanto é é que, tem que a eles tropa de contrataram choque e criaram. pronto Só um para detalhe. sair às ruas. O que o Afanásio se referiu foi um movimento de estudantes Exatamente. iniciado em que Santa é tudo a mesma Catarina. coisa. Que é tudo a que mesma coisa. São Tentaram todos invadir iguais. a prefeitura de Santa São Catarina. Paulo, houve aquele banzé todo. Quebraram as Mas- portas da Mas, prefeitura. opa, como não? Exatamente. Então, Aliás, quem quebrou foi percebam. um filho do dono de uma Não, empresa de não ônibus. sei quem quebrou. Um sei rapaz quem- fortão que saiu. Sei Aquele quem rapaz é quebrou. filho de do dono? Filho Ah, do eu dono isso de não uma empresa. sabia. Não tem O como sonho das identificar. empresas de transportes é sentar numa mesa para Mas já discutir fazem preço. isso, já fazem. De É jeito nenhum. subsidiada, a passagem Sem é dúvida, sem subsidiada. dúvida. Porque não paga passagem operário nem empregado. Não paga passagem idoso, não paga passagem o estudante. Então, quem é que paga a passagem que se ferra da população, na verdade? Esse população daí é o toda paga desempregado e passagem. assim por Mas diante. todo mundo Sai paga. dos nossos Não, impostos. senhor. Todo mundo Ah, não. Sai dos Você nossos tá, agora impostos. vamos voltar para a empresa. A Opa, empresa, sim, opa. recebe o impacto do aumento da passagem no preço da mão de obra, sem dúvida, não tenho dúvida disso. Quando você fala de tarifas, tarifas são subsidiadas. Se custa 3 e vai para 3,80, R$ saem dos cofres públicos. Eu não sei se é esta a proporção, Não, mas eu sei que mas saem dos mas cofres o maior subsídio hoje em São Paulo, capital, ainda é as passagens grátis, né? Esse ainda é o maior subsídio. O segundo maior subsídio realmente é isso aí. É a parte que complementa o valor de Então, custo. Não, é Eu o não tenho tipo o que da, reclamar. é o tipo da passagem grátis para idoso para viajar nos ônibus interestaduais. Só que não existem essas passagens. Tem idoso que fica 2 meses na fila e não consegue. Então, a picaretagem, a mutreta em cima da população existe. É o povo que paga. E paga caro, paga ardido. Então, nós estamos iniciando 2016. Ano eleitoral, eleições municipais. É muito importante que as pessoas comecem já a pesquisar, já a sentir os candidatos a vereador, eventuais candidatos a prefeito, com sabedoria, com inteligência, com juízo, vamos escolher e votar, porque senão é aquela choradeira de sempre. E depois, 4 anos para aturar os mal votados, os mal indicados, os maus eleitos. Simino, você está tão tranquilo aí que eu tenho a sensação de que na Zona Leste não acontece nada. Não, é que, na realidade, embora o Haddad não queira, o futuro anda a 60 minutos por hora. Não é?
Então, nós temos aí uma situação, como foi debatido já, é inacreditável mesmo. O povo está cansado, na realidade. Eu acho que isso é o cansaço. Porque foi-se à rua, foi feita passeata, passeata a favor do impeachment, outra contra o impeachment. Na realidade, que o povo está cansado. Todos nós estamos desesperançados. Não é? Quando a gente fala assim de esperança, é do verbo não esperar, mas do verbo esperançar mesmo, né? Ter esperança. Então nós temos aí, esse ano, duas situações. As Olimpíadas, que vai trazer um pouco de ânimo à população, e as eleições, que traz aí um novo alento para que o ano de 2017 seja diferente. Nós temos aí as eleições para vereadores. Em São Paulo, capital, nós temos aí 55 deles. Muitos não se reelegерão. Prefeito Haddad é um dos candidatos, não sei se se reelege. Nós temos aí alguns pré-candidatos, mas ninguém assim forte que possa ter assim uma esperança sobre a nova prefeitura. O prefeito Haddad, nós temos aí hoje vindo para cá também sentir essa facilidade de vir, de trânsito, mas vejo nas paralelas das ruas a ciclovia parada, completamente parada, enquanto os automóveis... Mas ciclovia nunca foi... Né? Nunca foi realmente utilizada, assim, né? Não, Tem exatamente. uma ociosidade incrível. Exatamente. Quer dizer, não se planejou uma cidade sem planejamento, sem consulta, sem experiência. Se faz Primeiro e pronto. teria que se planejar a melhoria das calçadas. Não, e eu criar fico ciclovias, preocupado que esse final de semana eu fui à zona cerealista. E na zona cerealista não tem ciclovia. Não Na tem 25 nada lá. de março lá não tem. nada, Zumino. Na Só tem o na Mercadão Senador lá, o Queiroz resto não tem, na existe. Santa Rosa não tem. Por que isso? O que acontece? Lá não tem ciclista? Não, mas lá não precisa disso. Lá Por quê? É só exploração naquela região. E um local que poderia ser tão lindo, né, a zona cerealista. Não tem nenhum ponto tão lindo, tão atraente como a zona cerealista. Mas que é de se estranhar, né, não? Que dá medo de você ir até o Mercadão, tá. Ali é Porque é uma... uma coisa total abandono, cara. É muito heterogêneo, né? O povo é muito Total heterogêneo. abandono. Esse prefeito deveria pegar o boné e dizer tchau, não quero saber. Não poderia fazer uma passarela daquele estacionamento que está do lado de cá do Rio para o Mercadão? Poderia. Poderia. Uma obra tão simples. Aquele terreno onde era o Treme-treme. Treme-Treme né? vai ser um Sesc. Sim, mas vocês estão falando... mas há- Não, tem uma placa lá, inclusive. Quando? Tem placa. Quando? Mas que a ideia é ótima, uma passarela, sem dúvida. Amigo, nós precisamos de lazer nessa cidade e nós não temos isso. O centro da nossa cidade, no mundo, o centro da cidade é a referência da cidade, do Mas país. lazer tudo Aqui bem, mas não nós tem, temos cara. aqui Parque do Ibirapuera, temos o Horto Florestal, temos o Parque do Carmo, e ele quer fazer lazer, quer dizer, na Avenida Paulista aos domingos. É Quer dizer, isso é coisa de internação. É. Então, esse pessoal parece que eles planejam a cidade num boteco, com bastante cachaça, e aquele que beber mais é o que vai primeiro falar, não, o que você falou está certo, é isso que vamos fazer. Quer dizer, é uma cidade sendo conduzida por um pessoal maluco, imbecilóide. Quer dizer, um pessoal que realmente precisa ser estudado. A festa de final de ano, Afanásio, eles conseguiram trazer o palco mais para próximo do Hospital Santa Catarina, que é um dos maiores hospitais de São Paulo, e travar a Brigadeiro Luiz Antônio. Não, mas aí que está. Então você tem um código de trânsito, você não Travar pode a Brigadeiro buzinar Luiz perto de... Antônio, que é o E eles fluxo. fazem uma festa, não só o Santa Catarina. Olha quantos hospitais, clínicas estão em volta da Paulista e é aquela batucada, é um troço infernal. Então isso não cabe na cabeça de ninguém. De uma pessoa em sã consciência, não Quer dizer cabe. que se você Não passar tem, pela não Paulista, tem. diante do número 200, dá uma buzinadinha, porque Multa. o motoqueiro e tal,
Multa. A multa. Multa A da prefeitura. Agora a prefeitura organiza, então, Uma um festa show até às desse 2 na da manhã. porta do hospital e os coitados pacientes. Sem falar UTI, de fechar, de não- bloquear quer dizer, você a tá Brigadeiro brincando. Luiz Antônio. É uma coisa estapafúrdia. Eles têm que internar esses caras, Simino esses fez- organizadores. Vocês todos fizeram referência a este ano eleitoral, o Simino fez referência, também o Luiz. Tem alguma perspectiva que vocês Tem. possam ver? Tem. Eu preferiria que não Sobrenomes. houvesse eleições. Não. Deixe. Não. Deixe-nos da iniciativa privada Eleição trabalhar. É absolutamente Não, é que os candidatos que, necessária. se apresentaram até Eleição- agora, tem um ou dois aí que se salvam. O resto. Não, mas existe perspectiva? É isso que eu estou perguntando. O que São eu acho 55 hoje... vereadores, o Simino já fez referência que boa parte não se reelege, mas a visão é o cargo principal onde está o Haddad. Tem perspectiva de mudança, Afanásio, Misael? Não, Luiz, eu Simino? acredito que hoje não tem nenhuma, vamos dizer assim, visionário, estudioso político que diga quem se reelege. Mas, se a eleição fosse hoje, eu acho que o prefeito Haddad tinha chance De quê? de se reeleger. Pelo amor de Deus. Não fala Olha, assim. tal coisa, o pessoal está pensando E o sempre pior, em votar no menos mal. estaremos sentados Então aqui você em vai por breve, exclusão. O não é menos tão mal. longe Não assim é o outubro. melhor. É o menos mal. E ainda muitas outras figuras vão aparecer por aí. Não, por que ele se reelegeria hoje, Sim, eu não por sei. que você acha? Se é menos mal, menos ruim, mais bom, melhor, assim. Mas hoje a realização que ele vai fazer e fez, e só não fez mais porque o governo federal faliu. Mas como em fez? Ele qualquer não tipo cumpriu de nem 10% financiamento. das metas dele. Pois é, porque aquelas metas eram baseadas em financiamentos federais. Assim como todas as cidades. Presidente, com todo Por conta respeito, disso. me Olha, dê eu acho uma o obra de início e conclusão dele em 3 anos de governo. Uma só. E Olha, não eu- só dele, não só dele. Eu quero do Partido dos Trabalhadores neste país. De autoria deles e de conclusão deles. Uma só, no Brasil. Não digo nem em São Paulo, no Brasil. Que eu não Zancopé, encontro. eu acho o seguinte: o candidato sério que aparecer e disser isso durante a sua campanha, me elegendo prefeito de São Paulo, no primeiro minuto, eu vou revogar tudo o que essa administração fez. Revogo tudo. Tem o meu de voto. faixas, de tudo. Tem o meu voto, Eu Afanásio. vou limpar a cidade, devolver a cidade aos paulistanos. Tem Eu o acho meu que esse aí voto. tem boa chance de ganhar. Simples Agora, assim? simples é voltar São Paulo a viver. Quer dizer, você não pode sair de carro, você tem horários para isso, você tendo o seu carro, você não pode andar. Quer dizer, a cidade, o trânsito é sempre congestionado. Quando abre o farol, você não pode avançar. Você tem que ficar naqueles 40 por hora. E outra, essa mentira, não, evitaram não sei quantos atropelamentos na Marginal. Mas, gente, Marginal não é para pedestre. Claro. Marginal Isso é Pinheiros, invenção. Tietê, aquilo não é para uma via pedestre. expressa. Quem morre atropelado ali foi suicídio. Então, querer jogar isso aí na cara da população, quer dizer, sei lá, será que eles acham que todos têm o que atestado de imbecil, todos são idiotas? E sem falar, Afanásio, que ficam 2, 3, presidente, na ponte da Eusébio Matoso, na ponte da Cidade Jardim, com esses aparelhos agora, Com a pistola. com a pistola, só multando. Isso eu acho um absurdo, isso é um desacato. Não, e ao outra cidadão coisa, de e outra bem. desvirtuando. Ponte das Bandeiras, Mas na diz- Na Ponte ponta das Não, bandeiras. mas Quer dizer, isso tem que desvirtuando- ser, esses desvi- caras têm que ser execrados Não, e do desvirtuando, poder. inclusive- Isso é educar o trânsito? Desvirtuando. Isso é educar o trânsito? Pelo amor de É Deus. verdade. Desvirtuando, Isso é um inclusive, assalto. a O Misael tem função razão. Isso Acho é um que- assalto ao bolso da do Guarda cidadão. Civil Metropolitana. Sim. Guarda Civil não foi criado para fazer esse trabalho. Não foi. Então, as escolas municipais não têm policiamento, os postos de saúde municipais não têm policiamento, não existe. Então, eles estão desviando guardas civis para fazer esse tipo de trabalho aí. Ou seja, a velha indústria da multa. Outra Mesmo coisa porque também, os- presidente, o Maluf fez uma excelente administração na cidade de São Paulo, que só o PT usou aquilo como trampolim,
Mas não contou com financiamentos públicos do governo federal. Não. Ele fazia e tocava o Mesmo negócio. porque- Contou com endividamento, sem dúvida. Então Não, vamos mas lá. fazia. A Guarda Civil Metropolitana ela foi criada para cuidar dos próprios municipais. Dos órgãos Você chega no teatro municipal ou os teatros da prefeitura, a segurança é terceirizada. Então se paga para fazer isso, enquanto nós pagamos 2 vezes. A Guarda Civil a e guarda a Guarda foi criada terceirizada. exatamente para a proteção do patrimônio público municipal. Falar que São Paulo não tem dinheiro e postergar obras por conta disso também não é bem verdade. Mesmo porque a arrecadação municipal foi a maior arrecadação de todos os tempos. Tanto que a arrecadação de multas cresceu vertiginosamente. E Quer eu dizer, nós estou estamos até- pagando. Eu acho assim, a obrigação de todo político, principalmente os executivos, a obrigação é fazer a sua população feliz. É obrigação do político. Senão não tem o voto. Senão não tem o voto. Mas se tiver É só o voto, perguntar. supõe-se que a população estava feliz. perguntar, não. É perguntar quem está feliz. Mas, só Cirilo, isso. mas, Cirilo, Esta- veja Isso é o só, voto. eu acho o seguinte, Isso é o o voto. prefeito e os vereadores têm que cuidar da cidade. Nós moramos no município. Então, o Misael acabou de dizer, as calçadas, buracos na rua, é isso aí. Eu não vou dizer que é coisa simples, não é simples, mas isso é fundamental. Então, se você sai de casa, tem uma calçada em condições, tem uma rua perfeita para transitar, tem uma iluminação razoável, mas aqui nós não temos nada. Nada, estamos abandonados. Rigorosamente nada. Abandonados. Então, existem bairros aí na periferia que é cobrada a taxa de iluminação e não tem iluminação. A taxa de asfalto também não tem asfalto. Coleta de lixo, que não E a existe. buraqueira que está as ruas? Mas aí que está. Agora eu pergunto: cadê a Procuradoria do município? Onde é que está a nossa Câmara Municipal, que não está fazendo nada, não está vendo essas coisas? Então, Afanásio, o que eu vejo é o seguinte, a falta de palavra. Chegar para a população, explicar a verdade, o que acontece. Por exemplo, a loteria, a Mega Sena, 61% fica para o governo. 4,7% vai para as cadeias. Fundo penitenciário. Fundo penitenciário. 1,7% de toda a arrecadação de todas as loterias, de quarta e de sábado, vai para o Comitê Olímpico. Aonde vai esse dinheiro? Quem é que sabe disto? A população não sabe. Precisa ser informada. É obrigação do poder público informar a sua população o que é feito com o dinheiro. Os impostos. O destinado ao fundo penitenciário, nós estamos vendo. Ele saiu, mas não chegou. Porque se é uma coisa Mas a falta de horrorosa, cadeia. horrível, é o problema, é o Estão sistema penitenciário desse soltando país. presos. Misael, você é advogado. Sim. Estão soltando presos, você, o Afanásio, advogados. Estão soltando presos por falta de cadeia. Com certeza. Agora nós tivemos 10 mil solturas de beneficiados É. pelo Natal. Voltam quantos? Saidinha do final do ano. Voltam quantos? E quantos Bom, delinquiram já? normalmente, de 8 a 10% Absurdo. não retornam. De 8 a 10%. Então, o Simino abordou perfeito. Então, não adianta querer fazer esse rodízio na cadeia. Não tem tanta gente para entrar, então vamos dar um respirador aqui. Não é desse jeito. Então, é só no Brasil que existem certas coisas. Quer dizer, a saidinha temporária, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados. Que conversa é essa? Quer dizer, cadeia. Então, esse pessoal que se apossou do poder, quer dizer, quer mudar totalmente a história. Cadeia é para punir. Cadeia é para punir. Esse negócio, não, o sujeito tem que sair de lá revitalizado, ressocializado. Isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. E olha que Cadeia você nunca milita nessa recuperou área há ninguém. pouco tempo, Mas né? aí que está. Então, isso, Há isso pouco é tempo você conversa está nessa fiada. área. E outra coisa, hein? Eu ouvi hoje, mudando rapidamente do assunto, mas ainda dentro dessas coisas estapafúrdias, eu ouvi hoje o professor Marco Antônio Villa,
um grande historiador, dizer que a partir de junho, as escolas irão mudar os seus currículos, desde a tenra idade, e não vão mais ensinar a história tradicional, nada disso. Eles estão pervertendo totalmente a situação. Quer dizer, isso é coisa de louco. Então, realmente, nós estamos entrando no esquema do Foro de São Paulo. Bolivarianismo. Comunismo, sim. E ele até anunciou o seguinte, que amanhã, terça-feira, ele publica um artigo, professor Marco Antônio Villa, no jornal O Globo, citando em pormenores o que é que estão preparando para a educação do nosso país. E aí eu fico estarrecido. Então vejo esses arruaceiros tomando aí as escolas estaduais, fazendo esse happening, né? Roubando, depredando. Só que eles não brigam por um melhor estudo, por uma melhor educação. Quer dizer, fizeram essa patifaria toda, invadiram as escolas, um governador frouxo não deixou a polícia agir, e quando manda, fala para a tropa de choque ir lá dialogar. Ei, governador, tropa de choque não dialoga com ninguém. Quando tropa de choque é acionada é para descer o sarrafo. É para resolver desse jeito. Então, veja, está na pauta, inclusive, aqui do nosso programa. Quer dizer, ocuparam escolas, arrebentaram os prédios, furtaram equipamentos. Agora eu quero saber, algum inquérito foi instaurado para saber quem é que furtou? Quem é que depredou? Então, o Estado... Quem é que vai hoje, pagar esta conta? O Estado hoje não tem nenhum serviço de informações à altura. Nenhum serviço de informações para saber os nomes de quantos ficaram naquelas escolas, tal, para responsabilizá-los. E que não eram estudantes, né? Mas que estudante. Eles não estavam querendo estudar coisíssima alguma, era só onda. O quê? Enquanto estavam lá, fumando maconha, crack. É isso aí. E nós temos o quê? Um governo frouxo, apático, não é? Então acontecem as piores coisas e ele simplesmente se esconde. Ah, que é isso. Luiz, direto para você que trabalha na construção civil, nas pequenas e médias empresas, a crise derrubou a arrecadação da maioria das cidades, principalmente nas capitais. Se aqui Sim. resumir. Mas São Paulo não, né? São Paulo teve uma redução de 2, pouco por cento. Caiu. Isso, reduziu, caiu. reduziu. 2, pouco se você analisar apenas 2%, assim como se fala caiu dos, do mesmo assim jeito. como se fala dos aumentos de passagem, etc., girando em torno de 10%, numa inflação de 10,5%. Isso não é um aumento, isso é uma correção da inflação. Mas se cai a arrecadação, é um inverso do Sem caminho. dúvida. O salário nunca é corrigido dessa forma, né? A queda de arrecadação, nenhum governo tem uma atitude a fazer, a não ser aquele que se predispõe a aumentar os impostos. Não foi o caso de São Paulo, nem o caso da Mas maioria São Paulo das caiu só cidades. 2%, Luiz? 2%. 2. Podíamos ter mais alguma coisa, Mas né? o que, Só que significa isso? Estou Doisinho falando é de nada. 2015, né? Não, mas Estou falando 2%, o que, Sim, que mas significa 2,5 é esse nada. número de... Era onde eu ia Aí é que chegar, está. mas o que representa? Ele fala 2% menos na 200 arrecadação. milhões. Mas o que isso representa em escola, em Sem- ruas, em faixas? Bastante coisa, bastante coisa. Em ciclovias, Bastante faixas de ouro. Uma coisa que é um erro, um defeito terrível deste governo Haddad, por exemplo, é a falta de comunicação. Por exemplo, vocês estão dizendo que ele não fez absolutamente nada. Ele está concluindo... Eu estou Não, procurando. fez, 90 fez creches, rigorosamente tudo ele está errado. concluindo 22 UBS, ele está concluindo... Esse negócio de UPS também é enganação, porque o que tem que fazer é hospital, não é AMA, não é não sei o quê. Nós precisamos de hospital, nós não temos, cara. Está equipado, não apenas... Claro. hospital, Não, ele e outra- vai... não, e outra Agora ficam coisa, Ele vai tapeando a entregar população com esse 2 negócio hospitais e de 2 UPA, em AMA, cada UBS. Exatamente. Isso não o governo refresca do Estado nada. começou com essa história. Não, olha, você, se tiver uma dor de dente, você tem que ir na IBU, não sei o quê. Se você está com dor no joelho, é na outra. Que conversa. Você está com dor de barriga, você vai no hospital. E acabou. Tem que ser atendido. Então, esse negócio, não, isso aqui Isso é nós temos que enganação, passar por um engodo outro lugar. pra fugir da Não tem responsabilidade. médico, não tem enfermeiro. É só ir na periferia. E as pessoas lá reclamando, chorando. Quer dizer, lá no Rio está um caos, algo dramático. Mas em São Paulo não é tão diferente, não. É só sair pela periferia. Você vai ver o que é o pessoal sofrer. Então, fim de semana, não, o médico não trabalha. Outro diz, eu trabalho muito longe, já fui assaltado. O enfermeiro, não, fui estapeado por parente de vítima no meu plantão. Muitos são
agredidos e, olha, às vezes até com razão, porque não atendem bem a população, tratam a população como se fosse gado. Não é desse jeito, não é assim. Então, isso é culpa do governo, sim. Não adianta o cara falar, bom, eu ganho pouco, eu venho aqui, estou com o saco cheio, e tem médico que tem 3, 4, 5 empregos também. Chega lá no posto, ele vai, assina a ficha e vai assinar em outro lugar. Olha, gente, é uma maroteira que não tem tamanho. Agora, será que só eu sei disso? Será que só eu enxergo isso? Eu preciso ir para o intervalo. Gente que Fala retornará em instantes. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde,
Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Conosco hoje o advogado Misael Antônio de Souza, o jornalista Afanásio Jazade, o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, que é presidente da APEMEC, Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil no Estado de São Paulo, o jornalista Antônio Carlos Cimino, que é diretor do Jornal da Zona Leste. Estas edições, o teu jornal é quinzenal? Quinzenal. É bimensal. Eu tenho aqui 2 edições, uma delas se referindo ao 28º Prêmio Empresa, Empresário e Personalidade de 2015. Inclusive, eu quero fazer um registro, Zancopé, foi uma belíssima festa promovida pelo Cimino e todo o seu corpo de funcionários, foi lá no Juventus, uma belíssima festa com a presença de inúmeras autoridades, inúmeras personalidades, e não é porque eu tive a honra de ser agraciado com um troféu, mas tínhamos lá pessoas de nível da mais alta relevância desse país, agraciado pelo grupo de jornais do Cimino. Você está de parabéns. Muito obrigado, Misael. Um belíssimo jantar, tudo transcorreu com muita serenidade. Encontrei dificuldade para chegar na portaria do Juventus, mas faz parte, né? A falta de sinalização da prefeitura faz com que você caia nessa cilada. Mas foi um belíssimo... Mas não achar o Juventus na Moca é duro. É duro. Você acha o Juventus, mas a entrada do... O filho orgulho de Ribeira do Pombal não se localizou na Moca. Não pode contar isso. É uma ofensa pra gente, hein? Não pode contar isso em Ribeira do Pombal. Na portaria principal não tem placa, cara. Tive que dar uma volta Misael, no clube inteiro. não conte isso em Ribeira do Pombal, por favor. Mas o importante foi a festa, foi maravilhosa, cheio de amigos, um reencontro com vários amigos, e o Cimino e todo o seu grupo de colaboradores estão de parabéns pela iniciativa. E esperamos que isso seja profícuo e duradouro, porque essas coisas fazem parte do ego de cada pessoa. Cimino, você destaca escolheu a dedo nesta edição do Jornal da Zona Leste a estação Juventus Moca. Exatamente. Conseguiu? Já foi decretado pelo governador, agora é lei. Então, a estação da CPTM da Moca agora é Juventus Moca. É eu que iniciei essa ideia de denominar, não é? Eu dei, inclusive, o nome de Portuguesa Tietê para a estação do metrô. E queria denominar a estação do metrô, a Bresser, Juventus Moca. Né? Só que a diretoria do Juventus, que estava lá na época, era tão imbecil, não é? É verdade. Que eu mandei lá um documento para eles, tal. Sei lá, eles imaginaram que precisasse pagar alguma coisa, um troço, coisa de imbecil, de cretino, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu retiro esse projeto aqui e vamos dar um outro nome. Então ficou agora a Bresser, não é? Ao invés de Juventus, da estação do metrô. Essa da Moca é da estação de trem. CPTM, não é? Exato. Muito bem lembrado, inclusive. Mas, então você veja que tem gente muito tacanha, tem umas cabeças que são realmente doentias, não é? Então você faz alguma coisa em prol de uma comunidade e apenas para referendar, tá? Porque também não precisa talvez não precisa nem consultar ninguém, apenas com uma questão de gentileza, tal, papapá. Aí, não, olha, perderam o ofício, tá? São uns safados, iam lá só para jogar baralho, para encher a cara. Mas, enfim, parece que agora o Juventus está em boas mãos. É verdade. Que bom. Na administração Maluf, não defendo o Maluf, nem o conheço pessoalmente. Imagina se defender. Não, nem o conheço pessoalmente. 3 vezes aqui. Mas eu estive com o falecido Ricardo Izá, viu? E ele era o secretário. Brincadeiras à parte, é a terceira vez que você cita. Então... eu não sei por que ele não citou, que é base de governo do PT, mas tudo bem, vamos adiante. Não, ele é base do governo do PT. Ele me falava das eleitoral marginais, onde nós teríamos a Ponte do Limão, que seria pintada de verde. Aliás, de amarelo. A ponte da Casa Verde, que seria pintado de verde, para identificar a cidade. E nas marginais, a cada 1.000 metros ou 1 quilômetro teria um posto de atendimento para os usuários das marginais. Cadê esse projeto? Não existe nem guincho nas marginais. Pra se um ter uma carro ideia, como nós inicia estamos lá para a abandonados, cidade. cara.
para a cidade. Quer dizer, um motoqueiro que é atropelado na Marginal, tanto a Pinheiros como a Tietê, simplesmente o trânsito fica um horror. Quer dizer, não há essa dinâmica. Quer dizer, o pessoal não entendeu que São Paulo é uma nação. Não é só uma cidade, é uma nação. Grande nação. Então, por aqui passa o progresso praticamente de 80% do Brasil. Eles não entenderam isso ainda. Então, fazer o quê? Temos que viver na mão de Haddades, né? E nós temos aqui, eu acho que o assessor de imprensa do Haddad aqui, vai aqui. Não, quem sou eu? Nossa Senhora, ele está fazendo muitas obrinhas aí com o Haddad, viu? Mas, Nossa, eu Luiz, pintando as faixas aí, eu vendendo tinta. Mas, Luiz, já que eles estão ironizando aí a tua... Sim. Mas cerca de 150 creches, 2 hospitais, 115 quilômetros de corredores de ônibus, uma ponte sobre a Marginal Tietê, 25 mil unidades habitacionais. Essas obras fazem parte das promessas. Das promessas. E foram entregues, parte delas serão entregues, mas outras partes. Como parte? Não entregou 1 metro de corredor de ônibus? Opa. 1 metro. Qual? Indica onde? Não, o corredor assessor, olha. O corredor de ônibus, na verdade, o que ele fez foi o recap. Faixas. Ele fez faixas. Pegou uma lata de tinta e... Fez faixas de ônibus. Não, fez a faixa de Nada, ônibus no o início que o Afanásio se refere são os corredores. Agora, os corredores, ele nós fez temos na 9 de julho, que é o mais fácil de ser identificado. Fez um recap de vários Presidente, quanto deles. custou um quilômetro das ciclovias? Opa, aí depende da ciclovia. Tem uma ciclovia que é mais cara, que é aquela que é preparada para isso, Sumaré. Aquela que está de cara para poste, árvore na frente. E tem outra que é aquela tinta no chão, que deve ter custado muito pouco. Agora, a ciclovia, na verdade, muito o que pouco se faz... não. O que noticiaram foi que o menor preço aplicado na construção das ciclovias foi de 685 mil reais por 1 quilômetro. Eu acho muita tinta. Né? Não, é que o asfalto chupa muito, né? Então tem que passar 2, 3 mãos. Tal. Na verdade quando é tinta, é o preço de tinta. Quando é concreto, por exemplo, ali no Sumaré, perto do maior time do mundo, na ponte que fez aquela faixa em concreto, etc., custa mais caro. Esse é bom, esse é bom. Conheço. Esse é bom. Que não precisamos de dinheiro público para fazer a nossa obra. Como todo emblema que se põe nas camisas do jogador, é uma propaganda, é um marketing necessário para sustento e riqueza e pujança de todo time. Então, o que é que ocorre? Feito isso, ele tem aquela que custa muito cara, tem outra que a tinta que é muito barata, mas isso não é o caso. A teoria das ciclovia. Obras anunciadas. Por que a ciclovia a gente olha e não tem a bicicleta passando? Quer dizer, 80 mil bicicletas passando. Porque, né, em primeiro lugar, bicicleta não é um meio de transporte para locomoção de massa. O meio de transporte de locomoção de massa é, número 1, metrô, número 2, trilho, número 3, ônibus. Então, 3 e longe, né? Porque o primeiro e melhor, e toda cidade que resolveu o seu transporte de massa, resolveu através de metrô. Esse prefeito ele é tão maluco que, numa entrevista de rádio, ele disse que a prefeitura tinha informações de que 500 mil ciclistas diariamente circulam por São Paulo. 500 mil! Quer dizer, esse cara bateu com a cabeça na quina da cama. Onde é que existe isso? Qual é o controle? Qual é o órgão? Se você não tem a placa de bicicleta, onde é que ele tirou? 500 mil. Então, gente, olha, quem encontrar um ciclista, vai ganhar, sei lá, um pirulito, vai ganhar sei lá, então... Isso é uma mentira, uma tolice, é tal coisa, aquela história de falar, olha, o desarmamento impediu que 300 mil pessoas fossem essa... Mas, peraí, que pesquisa é isso? Que estatística é essa? Onde você encontrou esses números? Troço mais maluco. Então, os caras jogam isso e ninguém questiona, e pior, isso em entrevistas com jornalistas, e o jornalista não... Peraí, o senhor quer explicar melhor? Então o pessoal liga o gravador e ouve essas tolices e põe no ar. Ninguém contesta, ninguém pergunta. E isso fica valendo como verdade, mas isso é uma rigorosa mentira, é uma asneira. Então, quer dizer, ele falou isso, e vou dizer, na Rádio Bandeirantes, numa entrevista lá com Salomão Esper, José Paulo de Andrade,
Não, 500 mil ciclistas. O Zé Paulo quase cai da cadeira. 500 mil? Só se são invisíveis. Se Ninguém vê. ele falava do ciclista de final de semana... Mas nem de final de semana. Ele falou pouco, porque é muito mais. Agora... Chama a ambulância. Arruma uma... Luiz. O moço aqui precisa de uma camisa de força. Luiz, 500 mil é 0,5% da população. Tá brincando. Para você ter uma pequena ideia... Você que é o engenheiro. Ele bateu o recorde. Você que é o engenheiro e sabe de números, mas... Para você ter uma ideia, quando abre a Paulista, não fecha, abre, né? É Abre mais, para o pessoal, abre 50. a Paulista. Vão abrir outras avenidas, eu digo abrir Isso porque vai ele é acontecer aberta em outras? a posse do povo. Não. Se Deus Não é quiser, até outubro, fechada não. E ao até outubro uso nós mudamos isso, do presidente. cidadão que Presidente, não, particularmente pelo amor usa de aquela Deus, via. presidente. Então, na verdade, Não, quando presidente. abre a Paulista e vão abrir outras vias, sem Pelo dúvida amor nenhuma, de Deus, presidente. só de bicicleta, naquele momento de passagem ali, se contam em termos de milhares, não se conta em termos de dezenas. Tá? Aonde Por quê? isso? Então o cara conta quem vai e quem vem. Presidente, Sempre ele fica então, rodando de uma Eu passei na isso, Paulista no Repete, dia Luiz. 20, 500, no dia 31. 500, não, Agora, se o fala número em que o 500 prefeito mil, falou de 500 mil bicicletas Dia. em São Paulo. dia, Dia. então ele errou completamente, não existe esse número. Agora, se ele falou em 500 mil bicicletas, mês, por exemplo, ano, por exemplo, ele talvez tenha um número falho, também porque é menor. Não tem Quando número se nenhum, leva é em tudo no consideração lazer. chutômetro. Por quê? Tudo na Porque estou falando tapeação. que Galega. a bicicleta não é meio de transporte de massa. O Sim. primeiro meio de transporte de massa e a única resolução de cidades a partir de Então 2 é tal milhões de coisa. habitantes Então é o deve- metrô. Metrô. O segundo transporte é trem. O terceiro Mas trem e exatamente. trilho. Agora o problema é o seguinte: O terceiro com e último o e muito custo- longe, ruim, é o Com o ônibus. custo das passagens, dá uma passeadinha no começo da manhã, na madrugadinha, pela periferia, para ver quantas pessoas estão indo de bicicleta trabalhar e Não outros existe. até a pé, porque não tem Muito como pouca pagar. gente, muito pouca gente. Muito pouca gente? Muito pouca gente ainda. Realmente, o senhor Se não está conhece a indo de periferia de São bicicleta, Paulo. ele não é empregado, ele está desempregado, porque se ele é empregado, até as suas funcionárias domésticas, você é obrigado a pagar a Mas tem lugar que o transporte ônibus dele. não chega, o trem não vai. Bom, aí Bom, aí realmente ele mas vai é isso andar aí, a pé. mas temos que levar isso em conta, pô. Vocês estão Mas falando não de uma tenho coisa dúvida. como se o sujeito apertasse o botão, o metrô para na porta dele. Mas é O assim, trem- se você Que quiser a isso? bicicleta, você aperta o botão, Poxa. um determinado banco está colocando a sua Que é Zé disposição. Gopé. Dois bancos. Dois Simino, bancos. Simino. E que não tem 200 bicicletas nesses dois bancos para fazer o principal circuito de São A análise Paulo. Não que tem se faz é a 200 seguinte: a bicicletas. inteligência de um não pode ser maior que a inteligência de E todos. outro. Sem dúvida. Não é verdade? Sim, sim. Não Sem é dúvida. possível Com que para certeza- enxergar a escuridão a gente não precisa acender a luz. Lógico. Então, lógico. é simples. É só perguntar para a população, andar na rua. Mas essa A gente pergunta vê, chama-se voto. a gente vê que não isso Essa não existe. pergunta chama-se voto. Não existe E outra outro pergunta. detalhe. Você vota em Manuel porque a pergunta é: Manuel, tá bem? É que tá, votei. Veja, Votei, a tá certo. esperança, Então vamos o ver o- voto vamos é ver o voto do esperança. nosso Manuel vai ter agora, eu não então. acredito, citando de novo Maluf, que só o apoio de Maluf em conteste ao prefeito Haddad tenha feito o prefeito ser eleito. Não, ninguém falou isso. Não, Quem não, falou não, isso? não, Eu estou não, só não. dizendo que ele teve o apoio em Não, conteste. não, Fala não, isso. Não brinca com isso. Foram Não para brinca dentro com de isso. uma Sim. casa, Não brinca com Simino, isso. Simino, Não brinca com isso. não era minha É casa. simples, Não. é simples. Simino. É simples. Quantos automóveis existem rigorosamente registrados no Detran? Cerca de 7 milhões de automóveis em São Paulo. E por dia, Sim. de, Quanto- e por dia Então, de 400 a 500 Eu são- sempre são aprendi registrados. assim: a democracia vence a maioria. Perfeito. Ou não é assim a democracia? Sempre foi assim. Se tem 7 milhões de automóveis em São Paulo contra, os possíveis 500 mil ciclistas, a maioria tem que vencer, meu Deus do Tem que céu. ter Não, A viabilidade. cidade não é de São transporte em Paulo, massa, a não cidade. serve, mas não se mas pensa em ela come transporte hoje de bicicleta. 20% da via pública. Não pode. Exatamente isso. Ela não pode ser Na sua maior. maioria, onde era estacionamento. sem Ela não dúvida. pode ser maior, não tem cabimento, não tem estacionamentos para ciclistas, não tem preparação. O roubo hoje é Mas nós também estamos extremamente discutindo alto aqui de ciclistas. porque não tem outro assunto.
Se tivesse outro assunto Não, tem dele, muitos. nós estaríamos Não, tem, discutindo. bom, voltar- dele, vamos dele. Não, voltar não às tem creches. dele. Vamos voltar às Eles creches. estão Eu falo até- perfeitos, eu não falo tem. até Serão de- concluídas das Tem, 150, até que ele foi comedido 86 agora creches. na proposta Serão do concluídos IPTU, dois porque o ano hospitais passado ele e chegou com dois tanta fome que estão foi em caçado. funcionamento. E Entendeu? serão O Luiz concluídas. está falando das obras que das serão obras serão concluídas. concluídas. Vamos lá. Elas estão hoje já concluídas, parte dessas Quantas obras. e creches das 150 82 creches serão concluídas. 82. Mas por que 84, serão concluídas? Porque elas estão em obra e já foram concluídas 22. Se ele já prometeu isso lá na campanha, não cumpriu nada, o senhor está falando em nome dele, é que ele vai fazer. Não. Que isso? Porque Para com como isso. é equacionado Para já com a parte isso. de financeira... Mas e a ladruagem? O PT está como uma nuvem de gafanhoto nos cofres públicos? O senhor não tem visto aí o que está acontecendo? Lava Jato e tal. Quer dizer, botou uma graninha lá, some, desaparece. Sabe de quem eu tenho pena, Ué, Afanásio? ele é PT. Afanásio, eu tenho pena daquele cidadão, lembra dos Correios, quando descobriram o mensalão, Nossa. que recebeu um 3 mil reais. envelopinho 3 mil com reais. 2 mil reais. Mas o Luiz não concluiu. Não, mas começou Mas pra lá. você- Com relação pra você à ter uma construção. ideia, Começou lá, Por aí é favor. que está. O E os caras sujeito, foram pra ele não, milhões, mas o sujeito ele não quebra a cara porque ele dá cabeçada na montanha, é porque ele escorregou no pedregulho. É aí que começa a coisa. você- é lá pra que Mas, você Luiz, as obras Mas do Haddad dois- é que ele você se recebeu refere. Parte delas serão Sim, concluídas, sim. sem dúvida, principalmente no que Mas se por diz que esta tua certeza de que o Afanásio fez essa colocação e Porque é elas interessante? estão, é estão em afirmativo ao fase, número falar um, de porque elas estão em fase 86 avançada creches, de é isso? construção É. e deveria se fazer a visita disso e Mas a o estado população... de São Paulo está com construção de aerotrem, não sei o quê, está tudo paralisado. Esse governador nosso aí é um minte, você percebeu? Cada vez que ele aparece, o nariz dele encomprida mais. Então, tudo parado. Não, que eu vou fazer, que não sei o quê. Tudo paralisado. Você passa lá na Roberto Marinho, lá o aerotrem, sei lá o que Monotrilho. o monotrilho, Vila Prudente, tudo parado, grandes obras, metrô, linha YZ, amarela, cor-de-rosa, tudo paralisado. Então, quer dizer, esse negócio de não tem dinheiro, tá, não, mas não, peraí, não, bum, bum. E a população é que se dana. Mas no caso das creches, por exemplo, os UBS e esses hospitais... São 2 hospitais. que serão concluídos. E ele prometeu quanto na campanha? Estão em licitação. 2. Não, na campanha? Prometeu Só muito 2, mais. Ele prometeu Não. muito Prometeu mais. Deve prometido uns 10. Que isso? Na verdade, o que não será feito sofreu bastante com a redução dos dos investimentos 2%. federais. Dos 2%. Não, o investimento Dos federal 2% da compunha, arrecadação. no caso dos 100 mil, hospitais, tá, para você tá. ter uma ideia, Agora, 70%. então, pede para os companheiros devolver o que eles pegaram, quem sabe se conclui essas Cimino, e a obras. Zona Leste? Como é a Zona Leste nesse cenário? Opa, a Zona Leste, o Cimino é lá que estão as creches, é lá que Eu estão as falo- praças, Os é lá que hospitais estão as também é calçadas. isso, na Os Zona Leste? hospitais, Nossa, sem o dúvida. pessoal vai Não, aos hospitais lá. que, Hospitais nossa, onde? vai Hospitais onde? fazer o pão de vescote nos Vila hospitais. Nova Cachoeirinha, entendendo, que é um dos hospitais que estão sendo Doutor feitos. Luiz, o senhor mora onde? Eu moro em Alphaville. Alphaville. Então, o escritório o San- escritório Perdizes. Perdizes. Muito bem. próximo do maior time do mundo. Então tá Bom, certinho. já Então, isso é uma perfeito, boa perfeito. coisa. A PEMEC é Não, mas aí, imperdível. Então, esse veja. pessoal realmente mente, né? Eles não, Não, sabem não. o que é o Corinthians, Então, o gigantismo da Zona Leste. Não Nossa, conhece. começa lá pelo Juventus e vai Eu- terminar lá. Eu, Taqueirão. o Jornal da Zona Leste tem 42 anos, vai fazer 43 anos agora. Eu amassei muito barro em todos os bairros da Zona Leste. Não só na Moca, que é a sede do jornal, mas, doutor Luiz, veja, eu ouço muito também. Além de ver, eu ouço muito. E a reclamação é grande, muito grande. O problema é palavra, honradez. É isso que eu vejo. Claro. Olho no olho, olha, está assim. Fala com a população. Não precisa gastar milhões, não. Fala através dos jornais de bairros. A falta de comunicação, o Lula chamou atenção, puxou a orelha do Haddad, dizendo que ele não sabia se comunicar. Não tenho dúvida. Não, isso Corretíssimo. Isso está na revista Péssimo Veja. comunicador. Isso está na revista Veja. Não é o Cimino Não que está tenho falando. a mínima dúvida. Está Péssimo isso na... comunicador. Tá Tem certo. toda a razão. Então, através dos jornais e bairros, hoje nós somos 230 jornais e bairros, editamos 2 milhões de exemplares por semana.
São mais de 10 milhões de leitores nesta cidade. Uma mídia barata. Por que não fala através dos jornais de bairros? Não precisa botar na Globo, não. Porque para a Globo não interessa. O que interessa no Amapá, no Amazonas, o que acontece na Zona Leste de São Paulo, por exemplo? Interessa o que aconteceu com Simino, Zona Foi um Leste. bairro e hoje em dia Zona é uma Leste, outra há 3 anos nós tivemos o problema lá na Vila Romana, no Jardim Romano. Quer dizer, chove qualquer coisinha novamente. E sábado, outra vez. Então aí o pessoal vai lá para pôr fogo em ônibus e tal. Por quê? Porque quando a prefeitura pode, não faz a limpeza devida naqueles córregos. Não Jardim faz... Pantanal. Jardim Pantanal. Então é esse desespero. Aí vão Pra falar, você ter uma poxa, mas ideia, todo é o maior ano... programa todo de ano. drenagem que Agora, já se fez em São Paulo. Mas capital. não O é, maior a programa. prefeitura tem tanto arquiteto, engenheiro, mas tanto enganador, na hora que tem que realmente colocar a mão na massa, eu não sei o que eles fazem. Eles viram as costas à população. Não, é isso que dá raiva. Ao contrário, é o maior programa de drenagem que já se fez no município de São Paulo, está sendo feito agora. Mas aonde? Agora? Está sendo Agora. investido em drenagem. Mas aonde? mais Mas de a 20 enchente está em bilhões toda de reais. parte. Voltando A de sorte novo, nossa é que continua sem chover. Uma das grandes. A Não, sorte chuva nossa é que foi chove final mais. de semana. Não, mas não foi uma Final de chuva semana, daquela. Chove calma, mais do que todos os últimos 40 anos. Nós tivemos a recuperação da Cantareira, que se falava que não teria de forma nenhuma por conta do excesso de chuva. Não é verdade. E olha, e o está em governador é um excesso cara agora. de pau, né? Quer dizer, fez todo esse negócio aí com água, não sei o quê, ainda foi receber um troféu lá em Brasília. O melhor fala, governador, cria vergonha. Esse foi o troféu da sorte, realmente, você tem razão. também. Luiz, Nossa. estamos chegando ao Nossa. final desta edição de Gente que Fala. É O melhor sempre muito bom administrador, tê-lo o aqui. problema da E água. começar o ano ao teu lado O é contraponto é excepcional. espetacular, sem dúvida. Um grande abraço, grato. Muito por ter obrigado. E a Constituição Civil vai fazer uma maneira de que o desemprego não seja a causa pior que se vê nesse país. A briga política, né? O PT roubou, mas só quando se vai para dentro do processo do roubo, tem lá PMDB como campeão, PP, que eu não sei de quem é o PP, qual o próximo. Campeão do quê? Mas quantos estão presos? Os estão presos são da onde? E presos também desses outros partidos. O Zé todos, Dirceu é etc. presidente, foi Quer dizer, presidente então, da onde? Na verdade, a maioria é, evidentemente, do PT, porque o PT estava no governo. Os né? de mão Então, grande. Os de mas mão grande. imagine, mesmo no Goela larga. Um abraço, Luiz. Simino, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Muito Fala. obrigado, é uma honra Agradeço. mesmo estar aqui. E se não tivesse contraditório, né, Ótimo, não teria graça, isso mesmo. Misael. Mas doutor eu Misael, fico muito bom. feliz. Filho orgulho de Ribeira do Pombal. Graças a Deus. Adoro aquela Ribeira região, do Pombal, aquela hein? cidade. Feliz da vida. Lá sim você tem dificuldade. Falta d'água. A seca está imperando lá, mas nós estamos Onde é sobrevivendo. que é lá? Onde é que fica? Ribeira do Ribeira do Pombal, Pombal, na na Bahia. Bahia. Ah, Bahia, Interior da Bahia. É que ele da diz Bahia. Pombal, mas Pombal é na Paraíba. Paraíba, É né? Ribeira do Pombal. na Bahia. O Mas eu doutor- quero que o doutor ano, Maurício- eu quero que o ano de 2016 que venham inúmeras construções para o meu Graças a Deus. presidente, porque o nosso país necessita disso. Esse país é tão bom, que tudo falta aqui. Misael, um grande abraço. Outro. Misael. Obrigado. Afanásio, muito bom começar o ano ao teu lado. É um privilégio, porque começamos Que é anos e anos nos microfones. É verdade. Um ótimo ano a todos que nos veem, que nos escutam e que realmente vamos ter que trabalhar duro, pagar imposto, porque o pessoal realmente não sabe usar os nossos dinheiros. Eles estão embolsando muito. Então, ano de eleições, olho vivo e faro fino, pessoal. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli. Entrega para ele depois? Não. Sicarelli não veio, não vai receber. Produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.